vamos ouvir uma palavra, Mateus capítulo 27, versículo 62. Vai lá, Mateus 27, versículo 62. Em nome de Jesus. Isso. Bom, Fernando, prepara aí, limpa a lente aí, tá bom? Em nome de Jesus. Mateus 27, versículo 62. Mas antes de nós lermos aqui a palavra, em nome de Jesus, quem crê que o Senhor ressuscitou e vivo está, diga amém. Levanta as suas duas mãos aos céus, diga: o meu Senhor ressuscitou. Diga: vivo está, para sempre, em nome de Jesus. Diga: vivo está, eternamente. Quem crê, levanta as suas mãos aos céus mais uma vez, mais alto que você pode. Diga: eu creio que o meu Senhor vivo está. Amém? Vamos aplaudir Jesus por isso. Irmãos, por que eu estou falando isso para você? Porque aquele que crê que o Senhor Jesus, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você ouviu isso? A Bíblia fala isso, vou mostrar para você. Se você crê que Deus o ressuscitou Jesus dentre os mortos, será salvo. Então você precisa crer. Crer que Ele ressuscitou. E para você entender, o ressuscitar era o maior milagre que existia naquela época. Digo, o maior milagre. É por isso que eu quero que você fale sempre isso, que o meu Senhor ressuscitou, o meu Senhor ressuscitou, porque nós vamos meditar sobre isso. Então, o ressuscitar naquela época era o maior milagre, e eu acredito até hoje que é o maior milagre. É ou não é verdade? Alguém levantar da tumba, alguém levantar e sair, ou alguém levantar do caixão. É ou não é verdade, pessoal? Irmãos, esse é o maior milagre. Então é por isso que eu quero mostrar algo para você dentro da palavra. Vai lá, em nome de Jesus. Mateus capítulo 27, versículo 62. Aumenta só um pouquinho mais o fundo para me fazer um favor. Olha só, 62. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes, os fariseus, em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele o quê? Enganador. Olha só, Jesus aqui, irmão, já estava na sepultura. Ele já tinha vencido a cruz, né? Levou sobre madeira as nossas dores, as nossas enfermidades, como aprendemos no culto anterior. Ele já tinha vencido a cruz. Agora ele estava no sepulcro. E quando ele estava no sepulcro, os príncipes, os sacerdotes, se reuniram lá na casa de Pilatos. E eles se reuniram para quê? Para dizer isso aqui, olha, dizendo: Senhor, lembramo-nos que aquele enganador, vivendo ainda, disse, depois de 3 dias, o quê? Nossa, você viu o que eles estavam falando? Eles se reuniram na casa de Pilatos e falaram assim, humanamente falando, preste muita atenção. Nós lembramos de uma palavra que Jesus falou. E o Senhor, aquele enganador, ainda vivo, ele sempre estava falando que ao 3º dia ele iria o quê? Então eles lembraram, diga lembraram. Olha só agora, versículo de número 64. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se deu caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo, ressuscitou dos mortos. Você viu que eles não acreditavam que o Senhor iria ressuscitar, é ou não é verdade? Então eles fizeram uma reunião, vamos colocar uns guardas na porta do sepulcro, porque senão pode ser que aconteça algo pior, vai vir uns discípulos e vai roubar o corpo de Jesus, e depois eles vão dizer que ele ressuscita. Nossa, olha aí, ó, versículo de número 64 ainda, né?
não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e furtam, e digam ao povo, ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos, olha só agora, tendes a guarda, ide guardai-o, como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando, leia. Então olha para cá, além deles colocarem guardas para proteger o sepulcro, eles selaram a pedra. Diga, selaram a pedra. Escuta algo aqui que você vai entender, vai chamar a sua atenção. Por que selaram a pedra? Para ninguém remover a pedra. Selaram a pedra, colocaram guardas à porta do sepulcro, para guardar o corpo ali, para ninguém furtar, melhor dizendo. Mas quando coloca-se uma pedra e sela a pedra, era a mesma coisa que os guardas, os romanos, os soldados, os príncipes, os sacerdotes, Pilatos, era a mesma coisa de dizer assim, ó, acabou. Quando sela-se a pedra, imagina um cemitério, quando alguém é colocado numa tumba, num sepulcro, e ali eles começam a colocar tijolinho por tijolinho para fechar o sepulcro. É assim ou não é? Quando chega no último tijolinho, então isso mostra e significa acabou. Ou seja, é o fim. Quem está me entendendo que levante as mãos. Então selaram a porta, colocaram guardas ali na entrada da porta, mas algo que me chama a atenção, foi o fim? Não, porque o nosso Senhor o quê? Ressuscitou. Deixa eu falar algo para você, daqui a pouco nós voltamos aqui na palavra. Muitos talvez tenham colocado uma pedra na sua vida, e tem selado esta pedra, para mostrar para você que acabou, para mostrar para você que em áreas da sua vida não tem mais jeito, que simplesmente é o fim. Mas o Senhor está dizendo para você aqui nesta manhã que não é o fim, não acabou, porque ainda virá uma nova história em nome de Jesus. Diga graças a Deus. E assim aconteceu. Agora olha para cá, o que me chama a atenção, se colocar uma pedra no sepulcro de Jesus e selaram a pedra, você acha que não vai fazer com a gente, hein? É ou não é verdade? Se fizeram isso com Jesus, o que não será feito comigo e com você também? Muitos não vão acreditar mais, muitos não vão dar mais créditos, muitos vão colocar pedra, muitos vão colocar você para baixo, é ou não é verdade? Mas Cristo ressuscitou, vivo está. Se prepare você também para viver o novo tempo em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Irmãos, vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Versículo 66 ainda, Amanda. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Aí o versículo agora 1 do capítulo 28. Capítulo 28, versículo 1. É a continuidade. Olha aí, pessoal, vamos lá. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houver um grande terremoto, porque o anjo do Senhor descendo do céu, diga glória a Deus, chegou, diga chegou. Nossa, que lindo, hein? E descendo do céu chegou, removendo o que, pessoal? A pedra, e sentou-se sobre ela. Irmãos, o anjo veio, o anjo descendo do céu, removeu aquela pedra. Por que o anjo removeu aquela pedra? Porque humanamente falando, com as mãos humanas, era impossível. Deixa marcadinho aí. Vai lá em Marcos, capítulo de número 16, versículo 4, se não me engano, capítulo 16, versículo 4, deixa eu ver, olha só,
Não, põe versículo 3. Ó, as mulheres quando foram para o sepulcro, olha o que elas falavam uma para a outra. Olha só, e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? Ponto de interrogação. Então as mulheres, quando elas foram para o sepulcro, elas começaram a perguntar uma para a outra: quem vai remover a pedra para nós? Quem vai remover a pedra para nós? Nós não podemos remover a pedra. Quem vai remover a pedra? Humanamente falando, é muito pesada. Não tem como nós. Nós somos mulheres. Repare que foi as mulheres que foram ao sepulcro. Não tem como remover a pedra para nós. Mas lá em Mateus capítulo 28, versículo de número 2, diz que descendo o anjo, porque o anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra e assentou-se sobre ela. Diga graças a Deus. Meu irmão, aquilo que nós não podemos, o Senhor vai mandar alguém, irmãos, para poder nos ajudar. Diga graças a Deus. O anjo desceu e removeu aquela pedra. Agora, algo que me chama a atenção. Olha só. 3. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram com medo do anjo, ficaram muito assombrados. Olha só, irmãos. E como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, porque eu sei que busca a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Diga comigo, isso é o anjo falou com as mulheres. Vem e vê. Diga, vem e vê. Mais uma vez, vem e vê. Irmão, diga, vê. Vê. Isso. Olha para cá. Entenda algo, irmãos. Jesus estava no sepulcro naquele momento? Não. Ele ressuscitou. Vamos lá. Eu fiz uma anotação aqui que vai chamar a sua atenção. Primeira coisa de tudo, quem foi ver Jesus lá no sepulcro? Mulheres. Repare que não foi nenhum homem. De imediato, não foi nenhum homem, foi só mulher. Hoje nós temos na igreja, 90% da igreja é mulher. Eu fiquei pensando, meu Deus, e as mulheres que foram ver Jesus lá no sepulcro, Amanda? Você vê que as mulheres parece que são mais, dá o primeiro passo, vamos dizer assim. Não é verdade? As mulheres que foram primeiro. Depois que ela foi falar, para Pedro, foi falar para os demais discípulos, mas quem foi primeiro foi as mulheres. Cadê as mulheres aqui? Diga amém. Olha aí, ó. Diga graças a Deus. E algo que me chama a atenção, quando as mulheres chegaram, a pedra já estava removida. Escuta algo aqui para você entender. Qual que era o medo dos soldados, de Pilatos, dos príncipes naquela época? Qual era o medo? Do Senhor ressuscitar. Este era o medo. Por isso eles colocaram guardas e selaram a pedra. Agora preste muita atenção. Por que que o anjo removeu a pedra? Não para Jesus sair do sepulcro, porque para Jesus sair do sepulcro, ele simplesmente atravessava a parede. O corpo glorificado atravessa a parede. Diga graças a Deus. Mas o anjo veio, removeu a pedra para as mulheres e para o povo olharem e ver que Jesus não estava mais no sepulcro.
o corpo glorificado atravessa a parede. Lembra quando Jesus ainda estava no sepulcro? Os homens, os discípulos, estavam dentro de uma sala trancada, fechada. E a Bíblia fala que quando o Senhor ressuscitou, depois que apareceu para Maria, Maria Madalena, enfim, irmãos, Jesus se colocou no meio deles, lá no meio da sala. A porta estava fechada e Jesus se colocou no meio deles. Repare que para Jesus estar no meio, não precisou abrir a porta. Ele atravessa a parede. O corpo glorificado atravessa a parede. Diga amém. Então o anjo removeu a pedra não para Jesus sair, mas para mostrar para todos que ele ressuscitou. Humanamente falando, a mão do homem não poderia remover a pedra. Então o anjo veio e removeu aquela pedra. Outro detalhe que eu quero que você entenda. Agora eles vão persuadir. Outros soldados vão chegar para esses soldados que ficaram com medo do anjo. Eles vão dizer assim, olha, vai lá, versículo de número 11 agora, Mateus 28, 11. Me ajuda aí, obreiros. Vai lá, versículo 11. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que havia acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito o quê? Dinheiro aos soldados. Nossa, olha aí, ó, ordenando, dizei, vieram de noite os seus discípulos, dormindo nós, o quê? O furtaram. Você viu o que estava dizendo? Ó, persuadiram eles, vamos dar dinheiro para eles. Eles vão dizer isso, que nós dormimos, que vocês dormiram, e os discípulos vieram e o quê? Furtaram. Agora, olha só a contradição aqui, né? Como que eles vão falar que furtaram, se eles não viram e estavam o quê? Dormindo. Não é verdade? Sim ou não? Como é que você vai falar uma coisa? Como é que você fala uma coisa se você não viu e está o quê? Dormindo. Como é que você fala? Como é que você vai falar? Não tem como. Então, eles persuadiram eles, ó, nós vamos dar dinheiro para vocês, fala que vocês dormiram e ele ressuscitou. Veio os discípulos, e roubaram o corpo de Jesus. Furtaram o corpo de Jesus. Mas na verdade nós sabemos que ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Amém, pessoal? Diga graças a Deus. Como viram que roubaram se eles estavam dormindo? Como? Vai lá, versículo de número 14. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo um dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Diga misericórdia. Ainda mentiu, hein? Mas a mentira não prevalece, porque Jesus ressuscitou e apareceu para todos eles. Apareceu para todos eles. Qual que era o medo deles? O medo maior deles. Se ele ressuscitar, nós estávamos errados e ele estava certo. Viu? O medo de todos eles era, se ele ressuscitar, então vamos colocar um guarda, vamos selar a porta, não vamos deixar nada acontecer, porque se ele ressuscitar, nós estávamos errados e ele está certo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho para salvação. Eu fiz uma anotação aqui, eu quero que você anote. Jesus ressuscitar era um grande problema. Significa Jesus estava certo e o povo estava errado.
o sistema religioso estava morto e que somente Jesus é o caminho para a salvação, porque todos os religiosos se levantavam contra o Senhor Jesus e os seus ensinamentos. Então, se Jesus ressuscitar dos mortos, para eles era um grande problema. Jesus estava certo e nós estávamos errados. A religião deles estava morta. Quem está me entendendo, diga amém. Por exemplo, o túmulo de Buda tem uma placa: aqui está Buda. O túmulo de Maomé também tem uma placa escrito: aqui está Maomé. Mas o túmulo de Jesus está escrito: ele não está aqui, mas ressuscitou. Oh! Ele ressuscitou. Você viu como é que eles temiam Jesus ressuscitar? Se você olhar no cemitério, em qualquer túmulo, você vai ver fulano de tal descansa aqui, está aqui, encontra-se aqui. Mas Jesus não. Jesus ressuscitou. É por isso que eles colocaram guardas e selaram a pedra para ninguém remover. Porque se Jesus ressuscitasse, era um problema para eles. Quem está me entendendo, levante as mãos. Romanos 10, versículo 9, já vou encerrar a mensagem. Meu irmão, quem crê que Cristo ressuscitou, levante as mãos. Então se prepare agora para esta palavra. Versículo 9, olha aí, ó. A saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Você precisa crer, você precisa acreditar nisso. Que Deus o ressuscitou dos mortos. Oh, aleluias! Lembra da canção que a minha esposa, as irmãs cantaram aqui? Ressuscitou. O quê? Aleluia! Vai lá! Ressuscitou! Aleluia! Diga glória a Deus. Aleluia! Marcos, não deixa Marcos depois, Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. Vai lá. Vou encerrar agora a mensagem, vai. E eu, isso aqui é João dizendo, quando o vi, caí em seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. 18. E o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Diga glória a Deus. Fui morto e eis que eu estou vivo. Fui, passou, estou presente. Quem pegou, diga amém. Fui, diga, passou. Estou vivo, é o quê? É presente. Ele está vivo. E aquele que ressuscitou e vivo está aqui no nosso meio. Seja abençoado, meu irmão, seja abençoado, minha irmã. Eis que estou vivo, não é isso? Vai lá, vamos lá. Ó. E o que vive, fui, diga passado, acabou, passou, mas eis aqui, estou
Estou é o quê? Presente. Estou. João, ó, estou vivo. Estou. Amém? E vivo está o nosso Senhor. Quem crê, diga amém. Diga, ele venceu a cruz, venceu a tumba. O meu Senhor vivo está. Vamos aplaudir Jesus bem forte, bem bonito. Oh, aleluias. Aleluias. Se coloque de pé em nome de Jesus. Isto. Oh, aleluias. O nosso Senhor vivo está. Quem crê, diga amém. Diga graças a Deus. Oh, meu irmão, minha irmã, essa palavra, para você ver que temeram muito, né? Do Senhor ressuscitar dentre os mortos. Mas o Senhor ressuscitou. Até tentaram enganar, persuadir. Diz que ele foi roubado. Diz que vocês dormiram e furtaram o corpo de Jesus. Dizem isso. Mas o Senhor Jesus começou a aparecer para todos eles. O Senhor começou a aparecer, irmão Carmo. Imagine, irmão Carmo, a pedra sendo removida. Mas Jesus já não estava lá mais, porque Jesus não precisava da porta ser aberta para Jesus sair. O corpo glorificado atravessa a parede. Mas imagina, gente, quando o anjo remove a pedra para todos terem acesso. Olha, ele não está aqui mais. Olha, ele não está aqui mais. Ele ressuscitou. A religião de todos aqueles que se levantaram contra Jesus estava morta. Porque Jesus mostrou que ele estava certo. Jesus mostrou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus mostrou que ele é o caminho para a salvação. Jesus mostrou isso. E se creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Oh, aleluias. Aquele que vive foi morto, mas eis aqui eu estou vivo. Feche os olhos. Oh, aleluias. Oh, aleluias, aleluias. Levanta as suas mãos aos céus. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, Para sempre. para sempre. Celebra Cristo. Celebre ao Senhor. Para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado é. Solta a sua voz e Para declare. sempre bonito. adorado é. Para sempre. Para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Ele ressuscitou. Celebre ao Vamos, Senhor. aleluia. Celebre o Salvador. Vamos, aleluia. Ao único digno de ser adorado, de ser exaltado. Aleluia, o Cordeiro
aleluia. Cantamos, Cantamos aleluias, cantamos aleluias, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluias, cantamos aleluias, cantamos aleluias, o Cordeiro venceu. Ele venceu, meu irmão, minha irmã. Vivo está o nosso Senhor. Eis que eu estou vivo. Eu estou vivo. Repare que ele não disse eu viverei. Ele disse eu estou vivo. Estou presente. Ele está no nosso meio. Aquele que vive eternamente pelos séculos dos séculos. Ele reina. Oh, alecantará, baixurebecante, rebelibarás. Ele canta na balabalás. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é, Para pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, meu Jesus, Fizeram de tudo. ressuscitou, Colocaram guardas na porta do sepulcro. Selaram a porta para ninguém abrir. Eles temiam se Jesus ressuscitasse. Mas o anjo veio, removendo a pedra. Não para Jesus sair, porque um corpo glorificado atravessa paredes. meu Jesus, Removeu a pedra para todos olharem e enxergasse que Jesus ressuscitou. meu Jesus. Depois o Senhor Jesus aparece para as mulheres, para os discípulos e vai aparecendo para todas as pessoas. Vivo está o nosso Senhor. Eles temiam porque a religião deles estava morta e Jesus estava certo. Jesus estava certo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a salvação. Ele é a salvação. Ele vive, ele reina. Ele cantora baixurebe cantará baixureberebalás. Com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, Jesus, será salvo. Diga: Deus ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos. Diga: eu creio que o meu Senhor ressuscitou. Diga: ressuscitou. Diga: vivo está. pra Oh, alabalabasure becante arasarabacante. adorado é, Oh, aleluias. pra sempre ele O vive, quê? ressuscitou, Diga ressuscitou, mais uma vez para terminar. Para sempre. pra sempre exaltado
Diga, Pai, muito obrigado. Diga obrigado por estar no caminho certo, na verdade, o caminho para a salvação. Diga obrigado, Jesus. Eu creio que o Senhor ressuscitou e vivo está nesse lugar, vive eternamente, pelos séculos dos séculos. Diga, venceu a morte, venceu a cruz e está aqui. Oh, aleluia. Diga, Pai, muito obrigado pela tua presença na minha vida. Vamos aplaudir Jesus bem forte, bem bonito. Oh, aleluias, que bonito, hein? Podem se assentar. Você que está me acompanhando, que Deus te abençoe. Compartilhe com o maior número de pessoas que você pode compartilhar. E na quarta-feira estaremos aqui profetizando. Quero profetizar na sua vida. Esse mês de abril, estas reuniões que teremos, estaremos profetizando. A boca do justo é manancial de vida, e eu sei que coisas grandiosas vão acontecer. Venha participar conosco. Só está faltando você aqui. Vem, que Deus abençoe. Um forte abraço, fica na paz e até lá em nome de Jesus.